Padilha! E aí, Fábio, tudo bem? Depois do Arnaldo Freitas aqui, né? Gostou, né? Nossa, que bonito, que delícia, não? viu? Delícia. Uma viola caipira assim é tudo de bom. É, com muita qualidade, né? Já Dá fico uma imaginando, ó, tranquilidade. pão de queijo, Cafezinho. Ó, um cafezinho, né? Aquele fogão a lenha, né? Uma broinha de milho assando, né? Oh, que delícia. Padilha, olha quantas perguntas que estão chegando pra gente. Aliás, o pessoal já sabe quando você vem aqui no programa e eles ficam mandando as perguntas, inclusive. Que legal, né, antes de Fábio? você. Muita gente mandando perguntas, significa que o pessoal está interessado, né? Preocupado, Pois é. querendo se informar melhor, é ótimo. Aliás, viu? por falar nisso, né, eu queria te parabenizar, porque dia 11 foi dia do infectologista, não é? Isso mesmo, é a minha Parabéns, especialidade, muito parabéns. orgulho. E uma coisa bem legal, na semana passada, eu tive lá na região amazônica, na região de Santarém, Baixo Amazonas, que eu montei, né, fiz parte de um núcleo aqui da USP, lá na região amazônica, logo quando eu tinha acabado de terminar minha residência médica em infectologia, né? E muito legal ver jovens infectologistas que acabaram de sair da especialidade e estão lá junto conosco na Amazônia. Eu conversei muito com o pessoal jovem que está lá. Deve ser um então, ambiente riquíssimo, né, para aprender. é muito rico para aprender, para cuidar das pessoas, Pois né? é, salvar as pessoas. E o Brasil, né? E eu acho que eu tenho uma brincadeira, estou até de botina, você sabe disso? Porque mostra aí a botina. Eu tinha um professor. Mostra a botina do Padilha, ó. Eu tinha um professor infectologista, ele brincava e falava assim: eu gostei de você porque você anda de botina, porque infectologista tem que andar de botina Você mesmo. acostumou, é? Acostumei mesmo. Viu? Entendi. Vamos às perguntas? Vamos lá. Olha lá, sem choro nem vela. Eduardo de São Paulo já mandou sua pergunta e fala: boa noite, Fábio, boa noite, Padilha. Olha, Padilha, com frequência eu vejo profissionais da saúde andando com avental, você está falando da bota, avental e uniforme dentro dos coletivos. Quais os riscos para os pacientes? Olha que pergunta interessante. Isso, eu vou dizer assim, não tem um risco muito grave para o paciente que está lá no coletivo, Tá. né? Mas não está adequado, porque a ideia do avental, primeiro de uma certa forma, identificar o profissional de saúde, né? Dentro de um hospital, dentro de um consultório, dentro de um local de atendimento. Segundo, de uma certa forma, protege também o profissional e o próprio paciente de alguma coisa, algum líquido, alguma secreção que pode aparecer, não vem na roupa, né? Então dá um pouco essa ideia de limpeza. Tá. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, não sei se a pessoa está perguntando da gente de São Paulo ou não, tem até um decreto que proíbe os profissionais de saúde... Paulo. Não sei se a pergunta é de São Paulo, mas ele é de São Paulo. Então, aqui em São Paulo tem um decreto que proíbe os profissionais de saúde saírem do ambiente hospitalar, saírem do ambiente do consultório, na rua, tudo de avental. Tem que tirar o avental, guarda, põe no ombro, os equipamentos também, né? Sempre pode colocar em risco, não quem está lá na rua, mas de você trazer para dentro do ambiente do hospital, né? Alguma coisa que não está adequado trazer, né? É verdade. Olha, Elizabeth de Vila Velha, no Espírito Santo, pergunta: Padilha, uma pessoa com quem eu trabalho está com a gripe H1N1. Quais os riscos de contaminação para quem trabalha no mesmo local? Elizabeth, é muito comum agora, quando começa o outono, começa a esfriar, pessoas que foram para o hemisfério norte, então foram em dezembro, janeiro, fevereiro, pegaram o inverno no hemisfério norte e voltam para o Brasil, né? É muito comum, quando começa o inverno, começar a aparecer os primeiros casos da gripe H1N1, né? E o risco é da transmissão, é um tipo de vírus que se transmite por vias aéreas, né? Então, quem trabalha junto está sob o risco de pegar não só a gripe pelo H1N1, como os resfriados, são outros vírus respiratórios, ou gripes, né? Por outras variantes, por outros vírus variantes, então tem um risco. E é muito comum quando começa agora o outono e chegando o inverno, as pessoas ficam mais dentro do espaço fechado, mais dentro do coletivo, começa a ficar um pouco mais de frio. Então agora é aquele momento que tem que ficar atento para quando o Ministério da Saúde liberar a vacina. Todo ano é feita uma vacina com a composição dos vírus que circularam mais no hemisfério norte, né, que o inverno lá chega antes do que a gente. Então é importante ficar atento para se vacinar o mais rápido possível. E no estúdio passa? Tem em qualquer lugar fechado, viu, Fábio? Qualquer lugar fechado. Não, fiquem tranquilos.
Eu tô brincando porque no o estúdio, Dalcide ônibus, esteve, né? olha só, H1N1, então. mas graças a Deus já está bem, né? Mas os meninos aqui estão todos bem, né? Hein, Chicão, a galera aqui, Abdi, todo mundo tranquilo. Tudo tranquilo? A Então partir tá de hoje ótimo. todo mundo vai ficar atento. Lembrar uma coisa, né, que não é... Às vezes o pessoal lembra da transmissão aérea, né? Mas é muito comum a forma de transmissão da pessoa quando vai tossir, ela leva a mão na boca e aí fica com a secreção com o vírus e depois aperta a mão da outra pessoa. Por isso aquela coisa do álcool gel, de lavar bem as mãos sempre. Inclusive uma forma de transmissão bastante importante no local de trabalho, né? Por isso que a gente até brinca, a gente até fala, tem um termo que a gente fala que é a etiqueta na hora de tossir. O correto na hora de tossir, você tossir assim. Com essa parte aqui Porque essa parte você não aperta o outro, né? Então lavar sempre bastante a mão e uma etiqueta sanitária na hora de tossir. Tosse assim que não passa para o outro. Aprendendo com o professor Padilha. Olha, a Terê de Itu, São Paulo, fala: Fábio, boa noite, como eu gosto do seu programa, obrigado, um beijo para você. Olá, doutor Padilha, já tive herpes zoster e depois disso pneumonia por 2 vezes também. Eu não posso tomar a vacina, o que é que eu faço? Oi, Terê, de Itu, um grande abraço a todo mundo de Itu. Primeiro, o que é o herpes zoster, né? A gente lembrando, a pessoa pega a catapora, em geral na infância, o vírus da catapora, né, o varicela zoster, fica lá como se fosse incubado na pessoa e ele acomete o que a gente chama de dermátomos, são as terminações nervosas aqui na nossa pele, por isso que o herpes zoster faz um desenho que é exatamente do dermátomo que é acometido. Então, a pessoa está lá com o vírus da catapora, está dentro do corpo dela, ao longo da vida tem uma redução na defesa do organismo, aparece o herpes zoster. Ter tido herpes zoster não é contraindicação para você tomar a vacina. Então, é importante primeiro ver por que você disse que não pode tomar a vacina. Uma coisa é você estar com herpes zoster e tomar a vacina, ninguém vai te vacinar quando você está com herpes zoster porque você está com um sinal de defesa do corpo reduzida. Mas passou o herpes zoster, se você não tiver um motivo de base, que a gente fala, algo que você tem permanentemente para indicar essa redução da defesa do corpo, você teria indicação sim de tomar a vacina. A não ser se você tem algum tipo, né? Quais são as contraindicações? A pessoa tem a defesa do corpo reduzida, está fazendo quimioterapia para o câncer, tomando alguma medicação que pode reduzir a defesa do corpo, que não teria indicação de tomar a vacina. Se não, pode e deve tomar a vacina, né? Então, a primeira coisa que eu faria era você poder conversar com o seu médico, não precisa nem ser, se pudesse ser um infectologista, melhor ainda, mas um médico, um clínico geral, ver se de fato você não pode tomar a vacina, porque se você puder, o ideal é que você tome não só a vacina que protege contra o vírus da gripe, né, os vírus que vêm na composição da vacina, mas também vacinas que protegem contra os tipos de pneumonia. Por exemplo, a vacina para pneumococos está indicada para idosos, para pessoas que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças crônicas no pulmão, está indicado esse tipo de vacina. Uma coisa que eu queria te perguntar, já que estamos falando de vacina, muito se perguntou nesses últimos programas que fizemos juntos sobre a bendita da vacina da febre amarela. Todo mundo muito preocupado, né, Fábio? Muito preocupado. E eu vi uma entrevista do ministro da Saúde falando que parece que agora quem tomou a vacina não precisa tomar mais. É aquilo que a gente tinha falado, lembra que a gente tinha conversado aqui? Já é o caso que a gente tinha falado? Desde 2013, a recomendação da Organização Mundial de Saúde já é a pessoa tomar uma dose de reforço, depois não precisar tomar nunca mais durante a vida, né? Então, toma uma vez só, faz uma dose de reforço, não precisa tomar mais, nunca mais tomar. Então, essa é a recomendação da qual você estava se falando. Então, ela está mantida, Está mantida, está mantida. A Maria Olinda de Guarulhos diz assim: boa noite, Fábio, boa noite, Padilha. Eu tenho insuficiência cardíaca e tenho muita sensação de cansaço. Eu moro em um sítio e gostaria de saber se a fumaça do fogão de lenha faz mal, piora o meu quadro. E quais as dicas para aliviar essa canseira? Bom, provavelmente a sua canseira está relacionada com a insuficiência cardíaca, né? É muito comum isso, o coração não está conseguindo bater com a força que tinha antes, então a pessoa tem um cansaço, né, expressa esse cansaço, provavelmente é o principal motivo para isso. Se você falar que o cansaço aumenta quando você está em contato lá com a fumaça do fogão a lenha,
O ideal é você ou trocar o fogão a lenha, ou fazer como o pessoal faz no interior, né? Como é que se fazia? Colocar o fogão a lenha fora de casa, né? O fogão a lenha era fora de casa, não era dentro da cozinha, né? Mas tem alguma relação? Era no quintal, tudo. Não, porque se a pessoa, você inalar a fumaça o tempo todo, a fumaça, ela pode ser algo que danifique o pulmão, a pessoa entendi. se sinta... Então, se a falta de ar acontece quando você está inalando a fumaça, certamente tem uma relação direta com isso. Então, o ideal é esse fogão estar fora de casa, o ideal é não usar tantas vezes, usa só uma vez ou outra por dia, mas o mais provável, né, que a sua falta de ar esteja relacionado com a insuficiência cardíaca. Então, tem que tomar os medicamentos, já deve tomar medicamentos para essa insuficiência cardíaca, controlar sempre muito bem, acompanhar aquilo que o médico te recomenda de acompanhamento disso, né? E eventualmente ver se tem alguma possibilidade de intervenção, não só medicamentosa, tem alguns quadros de insuficiência cardíaca que você pode fazer alguns tipos de cirurgia que possam melhorar. Então tem que avaliar se você também não tem indicação cirúrgica. Entendi. O Rogério de Brasília, Distrito Federal, diz assim: boa noite, Fábio. Vocês estão falando tanto de gripe que fiquei preocupado. Em que circunstância uma gripe, Padilha, pode causar a morte, se é que causa? Alguns tipos de gripe causam morte, sim. Uma delas é a gripe H1N1. Quando ela se disseminou no mundo, né, no final dos anos... Comecinho da primeira década dos anos 2000... causou muitas mortes no mundo, ainda causa mortes, em geral estão relacionados a alguns fatores de risco, por exemplo, crianças, os idosos, pessoas que têm alguma outra doença associada, principalmente doenças pulmonares crônicas, então a pessoa que tem aquele que o povo chama de bronquite crônica, né, que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, pessoas que têm asma, gestantes, né, é um quadro que preocupa bastante, os bebês, crianças mais novinhas. Então, por isso que quando a grande preocupação que tem que ter essa limpeza de mão, né, sempre se preocupar em não se expor, quando começar a campanha de vacinação, se vacinar o mais rápido possível. É muito comum, Fábio, começar a campanha de vacinação e as pessoas deixarem para o último dia para se vacinar, quando o inverno já chegou. Então, assim, quando começar a campanha de vacinação, tendo indicação, poder se vacinar. Gripe é algo que pode matar, sobretudo relacionado às pessoas que têm fatores de risco, né? Então, é algo que tem que estar muito preocupado mesmo. Tem que se cuidar. É isso mesmo. Olha, a Janaína de Jarinu, São Paulo, faz uma pergunta preocupante aqui. Olha, ela diz assim: Padilha, com frequência eu tenho uma dor de estômago muito forte e fica até impossível eu ficar em pé, porque a barriga se contrai. E essa dor só passa se eu ficar deitada. O que pode ser isso? Janaína, tem que investigar um pouco melhor, precisa examinar. Né? O mais provável é que você tenha um quadro gástrico, esse é o mais provável. Né? Então, qual que é o exame que ajuda a identificar isso? Aquele exame que a gente chama de endoscopia. Ele vai lá e vai identificar se tem alguma coisa no seu estômago. Pode ser só mobilização de gases, alguma alimentação que você faz. Então é importante ver se essa dor vem acompanhada de algum alimento específico que você come, se tem alguma hora do dia, se tem a ver logo depois de jantar, né? Se tem alguma hora que tem uma relação maior com alimentos ou com o horário dessa alimentação, né? Porque às vezes pode ser só o que a gente chama de uma síndrome dispéptica, né? Que corrigindo a alimentação, a endoscopia identificando, né, que não tem nenhuma outra alteração, às vezes só o fato de corrigir a alimentação, eventualmente alguma medicação pode controlar facilmente, mas é sempre bom, nesse caso, fazer pelo menos uma endoscopia, é importante, pelo que você está contando, seria o primeiro exame que eu pediria. Olha, tem muitas perguntas chegando. A Marta de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela fala assim: olha, Fábio e Padilha, boa noite, parabéns sempre pelo quadro, assisto sempre que posso. Eu fui diagnosticada, Padilha, com um tumor meningioma. É isso? Meningioma. Meningioma. E os médicos daqui falam que não é possível operar. Eu já estou com muita tontura e a vista embaçada. Eu queria uma opinião médica sobre isso, se realmente não é possível operar. Se os colegas médicos estão dizendo que não tem indicação cirúrgica,
Eu, a priori, né, vou acreditar, né, no que você está dizendo, provavelmente pela localização do meningioma, talvez não tenha condições de cirurgia, o risco pode ser maior, o benefício menor do que o risco. Mas se você está com essa preocupação, vale a pena procurar a opinião de um outro colega, né, identificar um pouco melhor, mas acontece as situações sim, que a localização, o posicionamento do tumor, o risco possa ser maior do que o benefício. Olha, tem uma pessoa que não se identificou, mas a pergunta é interessante. Boa noite, Fábio. Boa noite, Padilha. Eu tenho feridas nos braços que coçam demais e sangram. E com o tempo elas cicatrizam, mas reaparecem em outro ponto do mesmo braço. O que pode ser isso, Padilha? Pode ser muita coisa. Muita coisa. Mas é o que eu pensei. Com toda a lesão dermatológica, é muito importante a gente ver a lesão, né? Ao olhar a lesão, tem algumas características que podem dar uma ideia se isso seja o que a gente chama de eczema de contato, né? Se isso é uma psoríase que acontece com uma certa frequência, né? Então, a minha sugestão, vá no médico ou no dermatologista. Se quiser, pode até mandar uma imagem para a gente, né? A gente tira uma foto e dá uma olhada, né? Para a gente separar se lesões que aparecem, vêm em outro ponto, que incomoda muito a pessoa. Tem um quadro chamado psoríase que é bastante comum isso. Ele não é um quadro que a principal queixa da pessoa seja coceira. A pessoa se queixa mais de ver a lesão mesmo, mas pode irritar por algum motivo, né? Toda vez que tem muita coceira, lembra muito mais ou um eczema de contato, a dermatite de contato, às vezes algum produto que você utiliza. Pode ser alguma coisa que ele inalou? Sim, mas é que como acontece, ela está dizendo, eu estou dizendo que acontece com uma frequência muito grande. Eu não diria que é o mais provável, né? Tá. Mas é muito comum, por exemplo, semana passada mesmo a gente viu, você sabe, né, eu dou aula para o pessoal da residência médica, residência multiprofissional, a gente viu uma paciente que tinha ali uma lesão que era no local do relógio, né? A gente foi percebendo e a gente fala, é o relógio, não tem, né? E realmente era alguma coisa da pulseira do relógio ou da conformação do relógio, né? Do que era feito o relógio que fazia com que ela tivesse essa dermatite de contato, né? Que coça, irrita. Eu já tive um negocinho com desse. Colar. Eu tinha uma medalha de São Bento que eu usava aqui. Comum. Eu tirei, eu olhei que tinha aquele negócio aqui no peito, né? Depois parei de usar, também saiu. É muito comum isso. Olha só que interessante essa pergunta da Ivone de São José do Rio Preto. Deu uma luz para ela, ela fez um eletrocardiograma e o médico disse para ela que o coração estava batendo lento. Ela está perguntando o que significa isso. Eu vou ter um infarto, Padilha? Não, primeiro, não tem nenhuma relação, né? Nada. Bater lento com ter infarto, né? Tá. Precisa ver o que é, de fato, se é uma bradicardia mesmo, qual que era a frequência cardíaca, né? É importante saber se está só batendo lento, se além da frequência estar baixa, tem algum outro sinal de arritmia. Isso, o que preocupa é quando está uma frequência baixa e tem outros sinais de arritmia ou de bloqueios, né? Da transmissão ali que a gente consegue ver no próprio eletro. Você consegue ver um bloqueio de ramo, tudo. Então, se o profissional só falou que está batendo devagar, não te recomendou nada, fique tranquila, provavelmente você não tem nada muito grave, né? Se você quiser mandar depois para a gente, viu qual que era a frequência cardíaca, uma foto do eletrocardiograma, a gente pode ajudar a te esclarecer. Se parar de bater, aí você se preocupa. Aí é muito sério. Tô brincando. Mesmo. Beijo, obrigado, viu? Não vai acontecer isso. A gente tem que brincar, né? Tem que brincar um pouquinho. O Davi de Bragança Paulista, olha só a pergunta dele. Fábio e Padilha, boa noite. Eu tenho meu colesterol no limite, Padilha. Recentemente eu rompi o meu tendão calcâneo e o médico comentou que eu tenho altos índices de colesterol e isso podem causar problemas nos tendões. Isso é possível, Padilha? O mais provável, acontece muito da pessoa fez o exame, está com colesterol elevado, e aí o médico fala assim, tem que fazer atividade física. Aí a pessoa nunca fez atividade física na vida,
né, nunca se acostumou, de repente começa a fazer atividade física à torta direito. Quer né? fazer tudo quer uma fazer, vez. Quer correr, quer sair correndo. Tá. Então, mais provável que a sua lesão possa estar relacionada. Eu já vi muita gente acontecer isso. A pessoa teve diagnóstico de hipertensão, de diabetes, colesterol elevado, nunca fez atividade física, de hora para outra vai fazer atividade sem uma orientação. Acho que quanto mais rápido correr, mais intenso correr vai ser melhor. Isso leva a muitas lesões. Então, mais provável que tenha sido um problema de lesão. O que o médico pode ter falado também é que quem tem colesterol alto tem aquilo que a gente chama da doença arteriosclerótica, ou seja, as suas artérias começam a ter placas que podem levar, que é o mais grave, né, do infarto, de um acidente vascular cerebral ou falhas de irrigação em algumas partes do corpo. Então, provavelmente ele pode ter comentado isso contigo, mas o mais provável, eu diria, que você deve ter começado a fazer atividade física de uma hora para outra e por isso acabou lesionando o seu tendão. Padilha, obrigado por ter vindo nessa quinta-feira aqui conosco, muito bom. Obrigado você, Fábio, feliz Páscoa para todos, né? Que todo mundo também. Esteja muito próximo aí da família, né? O carinho da família, relembrar aí a importância da Páscoa para todos nós, né? Um abraço, viu, Padilha?